Olá, pessoal. Vamos para mais uma história em forma de podcast. Hoje a gente vai conversar aqui com Maristone Gomes, da Salvos. Vou contar um pouquinho do perfil dele, depois vou dar a minha versão para o perfil dele. Mas a gente vai trocar uma boa experiência aqui. Nós pretendemos contribuir muito com essa junção de histórias. Uma história de uma pessoa que já está na indústria, no caminho da indústria há 25 anos, com um que está aqui na metade do caminho lá com seus 15 anos, mas que juntos a gente vem fazendo, vem revolucionando a forma de industrializar. Então a gente vai chegar nesse ponto. Vou ler aqui agora o currículo dele, para vocês se orgulharem. E vamos lá. Maristone Gomes nasceu no Ibura, periferia de Recife, empreendedor, especialista em tecnologia e inovação, com 16 anos de experiência em TIC. Começou no mundo das startups, fazendo gestão de CRM através de uma plataforma web. Quando sua avó e a avó da sua esposa foram morar com ele e sua família, percebeu como era difícil a gestão da saúde delas. Para resolver esse problema, criou a Salvos para auxiliar pacientes que precisam de cuidados em casa e em outras fases da jornada de saúde. Desafio grande, viu? Hoje é CEO da Salvos, tem entre seus sócios o Hospital Albert Einstein, que orgulho, o Porto Digital e atuação no Brasil e no Canadá. As soluções da Salvos ajudam no monitoramento de mais de 3 mil leitos diariamente e já receberam mais de 8 milhões de investimento. Sabe que, além de orgulhosa, eu sou inspirada pela sua história, viu? E aí vou dar agora o meu currículo para Maristone. Um jovem cheio de ideias maravilhosas, querendo fazer a diferença e dar mais saúde para a população. Assim eu vejo você, assim eu vejo a Salvos. Isso foi o que me mobilizou, a gente construir junto aqueles primeiros lotes. Eu espero por muitos mais lotes, né, fazer parte aí dessa história e ser a indústria de eletrônica para Salvos. E aí, Maristone, para começar esse bate-papo aqui da gente, eu queria que você contasse um pouquinho também a sua versão. Essa é a minha visão, mas você contasse a sua versão da sua visão. Como é ser uma startup no Brasil, aqui em Pernambuco? Que conselho você daria? Como foi essa conexão com indústrias grandes como o Hospital Albert Einstein? Como é se relacionar com a Tron? Eu acho que já está bom, que a pergunta vai ficar muito extensa e tem muita história para contar, mas a gente vai nesse bate-papo e vamos compondo, até porque, pessoal, uma das coisas que a gente vê muito, e principalmente nas aceleradoras, é um quadro com vários nomes. E naqueles nomes a gente vê nomes de todos os tamanhos. E aquela força daquela aceleradora ou daquele conjunto de empresas é que faz a diferença para que elas possam fazer a diferença na vida das pessoas, na vida dos colaboradores. E é isso que eu penso aqui para Pernambuco, é isso que eu penso para o Brasil, é me conectar com empresas maiores, com empresas do mesmo tamanho, com empresas que têm uma evolução muito mais rápida, que eu possa aprender a evoluir mais rápida. E a Salvos mostra isso, eu aprendo muito com você nesse seu processo aí, na sua jornada do seu trabalho e da sua empresa. Mas tá contigo. Conta aí um pouquinho pra gente. Vamos lá. Carol, que apresentação, hein? Ficou aqui uma grande responsabilidade agora em contar um pouquinho dessa história, de como chegamos até aqui. Muito obrigado pelo convite, tá? É sempre muito bom tomar aquele café com você, certo? Espero tomar outro em breve, aquele café onde a gente aprende com o outro, compartilha diversas experiências. Bom, chegar até aqui não foi fácil, né? Não há caminho fácil, não há almoço fácil para ninguém no Brasil hoje em dia, tá? O Brasil é um país complexo, um país cheio de oportunidades, com um povo maravilhoso, com pessoas inspiradoras, com histórias fabulosas, mas é muito difícil empreender no Brasil, ainda hoje, né? A Salvos, ela começou, Carol, com algumas motivações pessoais, né? Surgiu a partir de uma indignação, né? Que não era indignação antes, era uma dificuldade que a gente tinha em cuidar da saúde da minha avó e da avó da minha esposa, que vieram morar com a gente, tá? A gente passou a consumir muito saúde em diversos níveis, saúde pública, privada, eletiva, emergencial, e é sempre muito papel, você nunca sai no médico com a solução, você sai no médico para fazer diversos exames, fazer outras consultas, tomar medicações em horas diferentes, alternadas, enfim, o cuidado com a saúde
principalmente numa fase mais avançada da vida, é muito complexo. E dentro dessa jornada, né, você começa a enxergar dificuldades, gargalos, dificuldades, e aí, para uma pessoa como eu, que trabalho com inovação e tecnologia minha vida inteira, foi enfim, uma direção muito uma direção muito intuitiva, pensar em como a gente podia ajudar a resolver alguns daqueles problemas e facilitar um pouco a vida dessas pessoas que têm tanta dificuldade, né? E a Salvos começou aí. A gente estava pesquisando, certo, como a gente poderia ajudar, tá? E para isso foi necessário sair do escritório, né? Ir para a rua, se conectar com as pessoas, com os profissionais, entrevistar usuários dos sistemas. E nisso conhecemos o mundo do home care, o mundo da gestão à distância de pacientes, da gestão em casa de pacientes, que hoje no Brasil você monta leitos similares aos leitos de uma UTI ou de uma unidade semi-intensiva na casa das pessoas, né? Tudo isso para que você tenha um ambiente muito mais humanizado, tá? Para esse cuidado, e também tem uma diminuição de custo nessa fase da jornada do paciente, onde ele vai precisar ficar internado por muito tempo. E dentro dessa perspectiva, a gente viu ali uma série de possibilidades, de vários desafios, e escolhemos um para começar esse caminho, que era o problema do oxigênio medicinal, que ficou muito conhecido na pandemia, mas é um problema que diariamente aflige milhares de pessoas, né, no Brasil e no mundo inteiro, que é a dificuldade em você manter o paciente engajado no consumo do oxigênio medicinal, de você estar pensando na melhor aplicação do oxigênio, que é um medicamento e precisa ser tomado a quantidade necessária para cada tipo de quadro da saúde do paciente. E também havia uma dificuldade gigante sobre a gestão do estoque, certo? O oxigênio ele é fornecido em cilindros, essencialmente, e daí você tem muita dificuldade em prever assertivamente quando aquele oxigênio vai acabar. A gente olhando para aquilo ali, né, falamos, nossa, vai ser fácil resolver esse problema, e começamos a trabalhar em uma solução que consistia de forma bem simples em um equipamento, tá? Um equipamento IoT, né? Um equipamento que se conecte ao cilindro e pudesse monitorar aquele cilindro em tempo real, mandando as informações para um sistema web que possibilitasse, né, o entendimento de como está sendo o consumo dos pacientes e quando vai acabar aquele estoque à distância, certo? Pensávamos que ia ser fácil resolver isso, ia ser rápido, mas tivemos aí uma longa jornada, Carol. Olha, eu queria que você só colocasse para quem está nos ouvindo a denominação de IoT. Até porque eu conheço um pouquinho dessa tecnologia, sei quanto ela é difícil, como ela é desafiadora. Quando a gente pensa que chegou, ela abre aí uns bugzinhos e a gente tem que refazer, respirar fundo. Então, eu entendi o que você colocou, mas conta aí para o pessoal o que seria a tecnologia IoT e a tecnologia IoT no teu produto. IoT, pessoal, boa pergunta, Carol. A gente fala tanta sigla em inglês, né, que nem percebemos assim a quantidade de conceitos, e é muito bom explicar sempre. IoT é uma sigla em inglês que significa Internet of Things. Em tradução livre significa Internet das Coisas. É um escopo de tecnologias, é uma tendência tecnológica que consiste em conectar coisas e pessoas que não nasceram já conectadas à internet, certo? E daí a gente pode ter como exemplo um carro que hoje está conectado à internet e não era assim quando ele surgiu, uma geladeira, tá? Que hoje você tem diversas aplicações de geladeiras conectadas, tá? Onde a gente consegue monitorar o estoque dentro daquela geladeira e já criar a lista de compra para aquela semana, certo? Um wearable, um relógio inteligente, é um exemplo de um IoT, e daí essa tendência tecnológica busca facilitar o acesso a informações à distância
para que uma inteligência computacional processe essas informações e gere valor ao usuário, ou seja, automatizando alguma coisa naquele dia daquela pessoa ou possibilitando a resolução de problemas, né, como esse do oxigênio medicinal que eu falei aqui agora há pouco. E pois é, né? Uma das coisas nos primeiros encontros que mais me sensibilizou na nossa conversa, Maristone, e eu queria levar isso aí, é que veio de uma. Todo mundo fala, veio de uma dor, né? Mas eu acho que a dor de Maristone mobilizou ele enfrentar tecnologias internacionais, saindo aqui de um time de Pernambuco, indo oferecer o produto Brasil afora, para monitorar o oxigênio e nem dar de mais e nem dar de menos, e claro, evidentemente há um negócio por trás disso. Essa dosagem correta de oxigênio faz com que não falte oxigênio nem para o paciente e nem para a cadeia de supply chain do próprio oxigênio. Então, assim, eu acho que um recado que a gente tem que deixar dessa história toda e desse teu produto e da tua empresa é o ponto de o que você fazer com a internet das coisas, o que você fazer para mobilizar. E uma das coisas, não sei se você sente isso, mas que cada vez que a gente pensa no ser humano, a gente ganha um espaço dentro do mundo corporativo gigante. Eu queria tirar essa lição aprendida e deixar esse ponto aí, que não é simplesmente ter uma empresa, não é simplesmente ter uma empresa para monitorar, mas é pensar naquele ser humano, ou seja, de qualquer idade, porque foi para sua avó e para a avó da sua esposa, mas hoje essa tecnologia está disponível para qualquer ser humano que está utilizando o oxigênio de forma correta, né? E tudo isso feito aqui com os pernambucanos, com tecnologia dos pernambucanos, com um pernambucano empreendedor, batalhador, que vai aí à luta, também lá no pau de arara, saindo aqui do Pernambuco, né? Eu uso essa expressão, porque, enfim. Então, eu queria deixar essa ressalva e voltar para um outro capítulo, passar para um outro capítulo, que é um momento que você sentiu assim, poxa, eu agora tô com... Porque foi de uma ideia, essa ideia foi para um papel, essa ideia do papel, ela se transformou em chamar as pessoas para construir junto com você. Como foi essa jornada? E que momento você sentiu, eu estou no caminho certo e eu vou conseguir chegar lá no objetivo? Caramba, Carol. Bom, para mim era muito simples pensar em como iniciar esse negócio, certo? Mas eu só vim perceber um pouquinho depois que eu não tinha a totalidade das informações necessárias. Eu queria resolver esse problema, mas a resolução desse problema passava por construir um equipamento médico, certo? Eu tentei ficar ali fora de construir um equipamento médico, porque o equipamento médico precisa ser muito regulado, né? Você precisa passar por uma série de certificações, inclusive a da Anvisa, e uma série de processos para que a gente possa ter muita segurança entregue aos pacientes. E no início, a gente não tinha a certeza de que seria um equipamento médico, né? Seria um dispositivo eletrônico que já é muito complexo de se construir, e a gente planejou uma jornada um pouco mais curta, de 2 anos, certo? A gente começou logo como eu sugiro a todo mundo começar, né? Buscando pessoas complementares às suas habilidades, buscando pessoas que tenham forças onde você não tem tanta força, certo? Que se você malhar, você pode ficar forte naquela área, mas você precisa ter essas habilidades complementares, porque fazer tudo é muito difícil. Ir sozinho em uma jornada, né, fazer sozinho uma jornada longa, uma viagem, ela é complexo e não é tão legal, não é tão divertido quanto você estar com pessoas ali te acompanhando, né? Bom, eu busquei logo meu sócio, né, já numa empresa antiga que eu tinha com ele. Ele não tinha tanta afinidade com a saúde, assim, ele não gostava muito da área, mas ele gostava de resolver problemas complexos, tá? E eu busquei ali tentar fazer sentido, tentar fazer com que essa ideia fizesse sentido para ele, usando de uma comunicação que fizesse, que fosse mais empática para aquela pessoa, que era uma comunicação muito orientada a dados, informação, a desafios, né? Eu busquei ali me comunicar com ele como ele entendia melhor, entendia e percebia melhor o valor das coisas. Bom, a partir daí o segundo passo foi buscar um apoio institucional, tá? A gente buscou o apoio do
Porto Digital, aqui em Recife, e do Sebrae. Fizemos inúmeros cursos, fomos incubados no Porto Digital, que nos ajudou muito a estruturar a jornada seguinte, né, que desse sustentação a toda essa pesquisa e desenvolvimento de um equipamento médico, que é uma jornada complexa e que é longa, não é curta, né? A média que você tem no mundo para que você, desde a ideia até a concepção do equipamento, e ele esteja disponível ao mercado, é de 4 a 5 anos. Né? A gente tentou fugir dessa média, mas fatalmente ficamos nela. Tá? A jornada do Atlas O2, que é esse equipamento que monitora o consumo e estoque do oxigênio medicinal, ela teve 4 anos, né? Mas não foram 4 anos lineares. Né? Um outro apoio que a gente teve, né, tanto do Sebrae quanto do Porto Digital, foi pensar em como financiar, né, que é uma das premissas, né, que você deve sempre ter presente quando inicia uma jornada de inovação. Num produto como esse, eu não teria o produto já disponível para fazer venda. Logo, os clientes não poderiam financiar a jornada, certo? A gente precisaria buscar investimentos externos, né, de investidores, e é muito complexo o Brasil, porque a gente não tinha ainda uma estrutura de investidores de capital de risco, ou seja, investidores que realizam investimento em inovação, startups tão bem consolidada. Hoje cresceu muito, evoluiu muito e a gente acompanha essa evolução. Mas há 5 anos atrás estava começando ali a indústria a dar os primeiros passos, tá? E muito do que a gente aprendeu com o Porto Digital, né, consistia também em entender que quem estava investindo em inovação, investe em inovação não só no Brasil, mas em todo o mundo, são os governos. Tá? A política de inovação é uma política de governo, e você tinha ali diversos editais públicos de fomento à inovação. FACEP, FINEP, BNDES, diversos, uma série assim, que possibilita com que os impostos que são pagos sejam devolvidos para que você possa fomentar novas ideias, indústrias que gerem mais empregos, enfim. E a gente aplicou para 70 editais. 70? No primeiro ano. Olha, eu acho que vocês não sabem o que é um edital, viu? Mas assim, que bom que tem uma jornada de 70 editais, tem uma experiência grande. Qualquer dúvida, maristone.com. Mas me conta aí. Então, a gente buscou logo ali pessoas que pudessem ajudar a gente, né? Que conhecesse desse processo, tá? Você tem profissionais técnicos nessa área muito experientes já, tá? E a gente buscou aprender com eles, né? E a gente foi submetendo, fazendo ciclos, né? De submissão, análise do porquê não tínhamos sido selecionados, ajuste e submissão, ajuste e submissão. Aí submetemos no primeiro ano, não, nos 2 primeiros anos, para 70 entre editais de fomento e premiações de inovação. E fomos aprovados em 2. Ali. Resiliência, persistência, muita resiliência, disciplina. persistência. Você não vai ser muito difícil você ser aprovado de primeira, tá? Você nunca fez aquilo. Você vai fazendo e vai melhorando, tá? E é muito importante que exista essa régua, né? Essa régua que delimite, né, as pessoas que estão de fato focadas, que estão de fato sistematicamente pensando em desenvolver algo, certo? Para que essas pessoas consigam acessar esse capital, né? Porque você bota a régua muito baixo, você distribui muito capital e dinheiro, né? Agora eu tenho clareza disso, que a gente conseguiu já alguns milhões de investimentos. Dinheiro não significa, é muito importante, é necessário, sem dinheiro você não faz nada, mas ele não significa sucesso. Dinheiro não é automaticamente sucesso, e você tem aí diversas histórias, inclusive recentes, de empresas, né, que conseguiram captar milhões, bilhões de reais, de dólares, e não conseguiram alcançar o sucesso, que é você manter a empresa atuante resolvendo um problema significativo e retendo o valor da sociedade, né, com que ela se propôs a fazer. E qual é essa receita?
Do sucesso. A receita do eu não queria falar isso, que o pessoal ia dizer assim, olha, não existe receita de sucesso. Mas aí eu acho que eu peguei quase uma resposta para essa pergunta aí, quando você coloca a afirmação. Eu concordo também com essa afirmação de que dinheiro não é sinônimo de sucesso, mas que o que tem por trás, o que mobiliza e onde você vai chegar com aquela tua ideia é o que vai te dizer assim, carimbar o nome de sucesso, né? E aí, o que é que... Me diz duas coisas. Uma que você diga assim, isso aqui eu levei comigo e eu levarei para minha vida toda. E a outra que diz assim, poxa, eu comecei pensando nisso e hoje não tem nada a ver com o que eu penso. Para chegar no... Porque há de se convir que a Salvos é uma empresa de muito sucesso. Eu atesto. Em diversas camadas, com certeza. A gente tem Entendeu? Talvez ainda não tenha sucesso. dado de chegar naquilo, no ponto-alvo, mas quando a gente vê que tem sentido, é quando a gente pega uma empresa como o Hospital Einstein, que olha e entende que aquilo vai solucionar uma série de problemas e está junto contigo, acho que aí a gente já tem a chancela, não de que vai dar 100% certo, porque tem muito o que se fazer e nunca vai parar de ter o que se fazer, mas de que você está no caminho certo, é um verdadeiro holofote, né, de iluminação para esse caminho. E como é que você enxerga isso? Como foi chegar com Einstein? O que você poderia dar de lição aprendida e de dica para quem está nos ouvindo, de uma empresa de Pernambuco que tem o apoio do Hospital Einstein, que é uma referência em nosso país, de um hospital que tem tecnologia, que tem saúde, né, que até faz saúde pública e muitas vezes, né? Então é um hospital completo. E, enfim, é referência no nosso país. O que é que você poderia contar para a gente sobre isso? Como foi? Perfeito. Então, sobre sucesso, eu vou deixar para o final. Misturei aí as Certo? perguntas, é porque muita coisa para contar aí se mistura mesmo. Eu vou falar sobre essa jornada, né? Bom, a gente conseguiu se financiar, né? A trancos e barrancos, há muita resiliência, muita persistência ali nesse processo. E a partir daí a gente começou a estruturar, né, e avançar paulatinamente, ciclo após ciclo, etapa após etapa, em toda a jornada de inovação para conceber esse equipamento médico, né, que é mais ou menos, se eu posso fazer uma analogia, né, uma analogia que a gente usa na Salvos, é que é uma espiral. Essa jornada de inovação é uma espiral. E cada ciclo você precisa orientar ele para se aproximar mais da sua meta, do centro, né? Perfeito. Vou Do pegar para eixo, mim, viu? certo? Você vai começar aqui muito impreciso, vai ser uma volta às vezes mais longa do que você, depois que passou ela, você vai olhar para trás e vai pensar, caramba, eu podia ter feito uma linha reta, não a volta, mas só depois. Agora o que vai importar é como você projeta esse aprendizado na próxima volta, para que ela aconteça da forma mais rápida e eficiente possível. E você vai dando voltas e chegando lá no centro, né, que é a entrega daquele produto que muitas vezes, né, passa por diversas modificações de concepção ao longo dessas voltas. Tá? Nenhum plano de negócio sobrevive a essas voltas, ou seja, a execução. Tá? E toda ideia é muito modificada e evoluída quando você vai passando por esse afunilamento, Funil, né? ali, tá? Que consiste em você materializar, né, em cada etapa uma versão do produto, uma versão daquela ideia. E você vai olhar para ela e falar, caramba, ela pode ser isso, caramba, ela pode ser aquilo, caramba, agora eu preciso pensar em outras camadas que eu não pude pensar aqui, como um design sofisticado, enfim, outras camadas que são mais são deixadas um pouquinho mais para frente, certo? E ao longo desse processo é necessário você ter usuários, né, pessoas que sentem aquela dor, que precisam daquele produto, avaliando, testando, usando essa solução para que você consiga coletar feedbacks ali, coletar respostas, retornos, a percepção dessas pessoas e possa evoluir ainda mais de forma assertiva, né? Um produto bom é um produto que as pessoas que logo resolve o problema delas e que elas querem e gostam de usar aquele produto e que logo aquele produto passe a ser algo assim cotidiano, né? Que a pessoa não vive sem ele Sem mais. latas, né?
Sem ratas. Hoje as pessoas vivem com dúvida de quando vai chegar o oxigênio. Com Atas essa dúvida some, certo? Perfeito. Com Atas você esquece e o equipamento resolve isso para você e você fica muito mais tranquilo com esse processo, tá? Bom, dentro dessa jornada de inovação, pensando em usuários, pensando em pessoas, a gente buscou ali o mercado, né? Olhar para o mercado de saúde, buscando empresas que pudessem testar e nos ajudar a evoluir essa solução, e encontramos aqui em Recife algumas, tá? E em São Paulo encontramos um Einstein que logo, né, se também demonstrou interessado a investir na solução. Ele tinha passado por outras jornadas de inovação, tentando desenvolver um produto similar, não havia conseguido, e olhou para a Salvos e falou, caramba, eu vou tentar novamente aqui com eles, eu vou investir nesse pessoal. Não foi fácil assim, tá? Tem toda uma jornada, você precisa ter muita preparação ali, você precisa ter um plano e se demonstrar, né, ali dentro de uma estrutura de governança muito eficiente para poder você conseguir atrair uma empresa como a Einstein para ser seu investidor, certo? E, caramba, foi muito importante ali para a gente, tá? Todo o mercado de saúde passou a ter uma nova percepção do que era Salvos, saindo aqui de Pernambuco com uma ideia ali de criar um equipamento do zero, tal, que resolvesse um problema complexo, né? Um problema simples, mas de complexa solução, certo? Que é esse problema da gestão dos gases medicinais, do oxigênio medicinal. Daí, enfim, mudou muito a percepção e se manter em comunicação com a grande empresa como Einstein, né, possibilitou um amadurecimento gigante da Salvos em diversas camadas, diversas estruturas que nos fizeram ter e fortalecer, né, ainda mais algumas perspectivas e valores que a Salvos tem muito hoje e que facilitam a nossa comunicação com o mercado. Show de bola. E eu tenho duas perguntas para te fazer. Uma é, e algum dia pensou em jogar a toalha? Não é o teu perfil, mas assim, eu acho que dias ruins eles acontecem, né? Na minha vida acontecem, eu acho que acontece na de todo mundo. Algum dia que possa compartilhar aqui com a gente que chegou quase lá. Caramba, a Salvos ela foi um exercício de resiliência, de persistência gigante, tá? Você dá pitch, né? A gente é muito avaliado, né? Uma startup que vai para o mercado, se joga com PPT, pode ser simples isso, mas você se expõe muito e essa exposição é muito boa, certo? Para que você consiga amadurecer e aprender com os erros, certo? Mas também você precisa ter muita capacidade de filtro e entender o que não te serve também naquelas avaliações, tá? Mas basicamente em diversos pitches, enfim, o feedback era que a ideia não era viável, que ninguém investia em equipamento no Brasil, que você precisaria mudar e migrar para a Europa, para os Estados Unidos, que lá o mercado é muito mais maduro, a regulação também é muito mais clara e você tem investidores, né, em um mercado consumidor muito maior e que a gente, enfim, As tecnologias mais em prateleira. exato, e N feedbacks assim que foram nos ajudando, né, e nos dando cada vez mais musculatura para suportar o que ainda vinha pela frente, que era essa jornada longa, né, complexa de desenvolvimento e depois de acesso ao mercado de saúde. Bom, dentro desse processo, é lógico que você precisa ser racional, certo? Você precisa ponderar ali a sua vontade, né? A sua motivação ali, o seu propósito dentro de uma perspectiva racional. E você ponderando, você busca ali, né? Assim, com a técnica, se você for para a técnica, planilhar essa jornada, você busca ali contradições que podem te levar, né, a um sentimento como esse de caramba, né? Uma analogia que eu faço muito é sobre uma corrida, tá? Começar assim, acordar de manhã, tomar um café, colocar um tênis com frio ali, depois de ter dormido ali, às vezes não tão necessário que você precisava para correr, já é um exercício de
motivação gigante, né? Aquecer, você começa a aquecer, você começa a pensar em, nossa, por que que eu estou fazendo aqui? O corpo começa a mandar mensagem. Podia estar numa situação tão mais confortável na minha cama, podia estar, enfim, fazendo qualquer outra coisa. Talvez o Metaverso te ajude aí no futuro breve, mas continue. Certo? E assim foi o início das salvas, né? E quando você começa a caminhar e depois a correr, caramba, você entra em conflito, né? A cabeça te manda diversas mensagens para dizer, caramba, você já correu o suficiente, tá bom, você já chegou onde deveria chegar, ou não, ou para que você está aqui? Volte para a cama, vá tomar banho, tal. E a respiração começa a ficar complexa, você precisa de mais oxigênio, né? E assim também acontece no mundo da inovação, você vai precisando também de mais recurso, de mais oxigênio, e disso você começa a pensar, caramba, será que eu devo continuar mesmo ou que eu já cheguei no limite, tá? E, assim, no final do dia, é lógico que uma série de fatores práticos precisam acontecer. Você precisa manter um time motivado, você precisa manter o fluxo de caixa saudável, né? Para isso, em uma jornada dessa de P&D, de um equipamento médico, você precisa de investidores externos, tá? E você precisa acessar mercado para que isso, no final do dia, seja saudável, né? Que você consiga manter esse produto vivo, né? Que ele gere um valor suficiente para as pessoas, que as pessoas alimentem ele, né? Com recursos financeiros e ele consiga se propagar. Dentro dessa jornada, né, complexa, que você, né, começa a ter diversas contradições, a gente passa às vezes pela cabeça, né, alguns exercícios ali de decisão em parar, em pivotar e em modificar. A gente pivotou muito a Salvos hoje tem outro produto, tá, que já está no mercado há mais tempo que o Atas, né, que foi o caminho que a gente buscou para não desistir, não Olha aí, parar. a A gente estratégia, né? buscou uma alternativa que fosse possível financiar, oxigenar, Na trazer veia, mais né? oxigênio. Trazer mais oxigênio em todos para o Atas que precisa de viver monitorando oxigênio, né? Que Isso, analogia isso, interessante da isso, vida. isso. E, assim, e esse foi um- uma ideia que veio um momento como esse, né? De pensar, caramba, tá difícil, estamos sem recurso, vai demorar muito ainda para as coisas acontecerem. Caramba, uma pandemia, acabou componentes eletrônicos, né, Sim, Carol? sim. Não tem mais componentes eletrônicos em lugar nenhum. 2 anos para poder chegar ao componente É. eletrônico, tá? O que é que vamos fazer durante esse processo? Desistir nunca foi opção, certo? Desistir nunca foi opção, né? E a gente olhava um para o outro, assim, os sócios, né? Os funcionários também mais antigos e falava, caramba, não vamos desistir, vamos andar para frente, vamos continuar, mas como continuar? O que fazer para continuar? Essa é a reflexão que a gente tem que ter em momentos como esse, né? Momentos em que você parece estar perdido, que você parece estar ali em uma situação que não enxerga, né, a saída, em uma situação que te leva a ficar mal, que te leva a ficar desmotivado, né? Mas assim, o pensamento tem que estar na solução. Como eu vou sair disso? O Perfeito. que eu Acho que a preciso dica tá aí. fazer? E, bom, esse foi o pensamento na Salvos e é o jeito também que a gente lida em casa, né? A minha filha tem 11 anos, né? Começou a nadar agora esportivamente, né? Ela compete aqui no Campeonato de Pernambuco e a gente tem um lema, né? Que a gente nunca desiste. A Sim, gente conheço não essa história. desiste, Mas conta, conta. Nunca desista. nunca E dê o seu melhor. exato. É o que a gente tem, né? Ela nada há um ano, certo? E essa geração de meninas aqui da natação pernambucana é uma geração belíssima. As meninas são muito feras, Que tá? E bom. minha filha tá Tá um no ano meio, tá no meio. nadando com elas, né? Tá ali em É. busca, né? Porque as meninas são muito boas. Elas nadam há muito tempo, né? São 6 anos se preparando, tal, não sei o quê.
E minha filha começou agora nesse mundo, Tudo bem. já participando dos campeonatos, né? E assim, É a analogia que a gente estava fazendo. Tem empresa de todo tamanho, tem nadadora de todo tamanho, que ela vai nadar, né? é isso aí. E é assim, muito técnico. Ela não vai ganhar medalha, natação é muito técnico. Ela não vai ganhar medalha assim, por um bom tempo. Não existe possibilidade dela medalhar, porque as meninas são muito boas e ela começou agora. Normal, nada demais. Mas para uma criança que está com 11 anos, ir para um campeonato, ver todas as amiguinhas lá ganhando medalha, tal, não sei o quê. Se a motivação for a medalha, certo? Perfeito. Ela não continuaria mais no esporte. Uhum. A motivação tem que ser muito maior do que a medalha. E aqui a gente já começa a apontar lá para aquele cenário do sucesso, né? Sim. Sucesso depende de muitas perspectivas, né? Qual a tua perspectiva? O que você quer para você? Quais suas referências? Enfim. E a gente conseguiu ali construir um mindset, né? Um pensamento em que o sucesso ali nessa jornada da natação é a gente evoluir, aprender, melhorar. Etapa do campeonato a etapa do campeonato diminuir alguns segundos, né, de diferença para o recorde, né? Ou seja, é ela contra ela mesma, Que ela se bom. modelando, evoluindo e melhorando cada dia mais e não vamos desistir. Eu fico encantada que eu passaria aqui horas e horas e vejo o quanto o ser pragmático ajuda a estruturar a empresa, né? Mas o outro lado da história, que é o contraponto do ser pragmático, o que é que a gente poderia trazer de leveza? Como é que você pega essa parte de leveza? Eu queria abrir esse parênteses com a história do meu pai, que ele, inclusive, tem um livro, né? História de Minha Vida, e a minha inspiração é ele. E ele contou que um certo dia ele foi abrir o mercado de São Paulo e chegou e fez um desafio de vender determinado produto numa determinada rua, na Florêncio de Abreu, que é uma rua para o segmento de bombas e motores. E conseguiu fazer uma venda assim espetacular. E tinha ido com uma pessoa que ele tinha conhecido. Era um amigo de um fornecedor. Aí ele sentou depois, tá vendo? Olha, meu produto tem muita venda, tem muito mercado. Acredite aqui no meu produto, porque a gente vai crescer junto. E o cara disse, tá certo. O cara era do mercado de ser fornecedor de componente. Ele achou que tinha uma relação, porque ali perto da Florêncio de Abreu você tem a Santa Efigênia, você tem aquele mercado de componentes eletrônicos, e sentaram e fizeram. Eles fizeram várias vendas. A Rua Florêncio de Abreu ela é um porta com porta com várias desse segmento de bombas e motores. Só que passou um mês, passou o segundo mês, passou o terceiro mês, e ele ligava, mas rapaz, o que é que está acontecendo que a venda não acontece? A gente teve lá e vendeu tanto. E aí essa pessoa disse, olha, o mercado está muito difícil e tal. Disse, tá bom, eu vou te dar mais um mês. E aí, nessa história toda, ele disse, olha, não dá mais, já tem 6 meses que eu não fui aí, você não vendeu nada, como é que funciona isso? O mercado é muito maior, você viu que o mercado era muito maior e tal cliente, e ele disse, vou aí. Vai lá, sai aqui do Pernambuco dele, chegou lá, e ele disse mais, olha, eu só vou se você marcar uma reunião com todos os seus vendedores, porque nessa altura do campeonato esse cara disse que o mercado era tão grande, ter montado uma equipe, e ele iria para treinar essa equipe e para poder ver com esses vendedores. E chegou lá e começou a explicar do produto, e ele percebia que as pessoas não traziam a informação, e essa pessoa meio que estava dormindo na mesa. Ele disse, olha, vamos fazer o seguinte, estou vendo que aqui, essa equipe aqui, vou fazer o seguinte, eu vou escolher você. Aí escolheu um argentino e disse, vamos sair. E o argentino se segurou na cadeira, mas assim, não tinha o que fazer, o argentino não tinha emprego, então tinha que se aguentar com aquela oportunidade que o representante estava dando. Mas quando chegou na metade da escada, que era no primeiro andar, o argentino virou para ele e fez, eu preciso lhe contar uma verdade. Fui contratado ontem, peguei essa vaga aí, eu não entendo nada do que você está dizendo, mas eu preciso trabalhar, porque eu saí do meu país está muito ruim, eu preciso vir para o Brasil, já tenho aqui uma namorada, eu quero ficar no Brasil. E ali ele disse, poxa, eu vou pegar esse argentino, e ele construiu uma amizade com o argentino se tornou depois representante dele, realmente efetivo, e era um grande vendedor, e destituiu o antigo representante e continuou a trajetória com o argentino.
O que leva a essa história toda, né? Você acha que o plano tá certo, que tá dentro daquele. Se ele deu a volta, usando a analogia do espiral, fez aquele contexto, achou o representante certo, o cara que ia representar, que ia montar um escritório com ele aqui. Quando você vê, não é nada daquilo. E você tem que recomeçar e recomeçar, até falando com idiomas diferentes, mas tem que vender o produto, né? E eu sempre, quando eu olho, que às vezes eu tô numa perspectiva dessa, achando que tá tudo certo, que tá tudo pronto, que eu vou que vai dar tudo certo naquela viagem, aí vem uma história inusitada. Então, assim, eu vou jogar essa pergunta para você contar uma história inusitada aí da sua trajetória, do seu caminho, que você achava que estava tudo certo, de repente, olha, não era bem assim, porque para quem a gente está falando, se sinta encorajado a achar que isso não é o caminho que está dando errado, e sim que a gente precisa, às vezes, entender a leitura da vida, porque aquele outro caminho também não estava dando certo. E te deixo para você me fazer aí uma última pergunta, o que você gostaria que eu contasse aqui de história, já que a gente já conversou algumas vezes, que foi marcante para você e que eu podia contar aqui. Então, me conta aí uma história bem curtinha, que a minha foi bem longa, mas algo que a gente possa entusiasmar, que não é o desistir, é o continuar de uma forma diferente. Certo. Tem muitas histórias, Maristone? Não, eu não tô lembrando nenhuma aqui, eu tô focando na tua. Vou focando Então na tua uma história, aí, não já tô que lembrando de nenhuma história aqui engraçada, assim. Assim, a gente tem muito nunca de teve um argentino na sua bastidor. vida, né? Argentino em feira, a gente encontrou já com alguns argentinos, assim, tivemos conversas muito boas com os argentinos. Acho que uma história engraçada, recente, né? A gente estava numa feira em São Paulo, né? Agora uma feira para o mercado de saúde. Fomos eu, Caio, que é meu sócio na Salvos, junto com outras pessoas também, mas o Caio ele tem uma comunicação, assim, ele é mais comercial, e fomos eu, Caio e o time de marketing, né? A Rafaela e a Camila para feira em São Paulo. Lá a gente ficou em um stand, que é um stand bem pequeno, que fica numa área que você fica com outras startups ao redor que vendem produtos ali, assim, na mesma categoria, produtos com sistemas ou com dispositivos que automatizam alguma etapa da jornada de saúde, certo? Nisso a gente queria proporcionar uma experiência legal aos visitantes, clientes, tal. Botamos uma máquina de café, petisco, levamos bolo de rolo, que é a nossa marca. A gente viaja esse Brasil inteiro sempre com bolo de rolo na mala, certo? A gente tá lá com bolo de rolo na mala sempre para tomar café. Mundo, né? É de Pernambuco para o mundo, literalmente. E alguém da equipe daqui de Recife lembrou que tinha que levar um conversor de 110 para 220. 220 para 110. Na verdade, Porque era lá é 110. Lá é 110, mas era de 110 para 220. Para ligar alguma coisa. Porque a máquina era 220. Entendi. Certo? Aí daí botou a máquina de café no conversor, ligou na tomada e começaram a fazer café. E nada do café sair, a máquina se tremendo, a máquina tremia, e nada do café sair, tá? As meninas... Tem a Rayane, né, que é do marketing, que a gente brinca muito, demais. que ela não tem tanto entendimento das tecnologias ali, é mesmo mais simples, né? A gente brinca muito sobre isso. Ela hoje é uma hacker na Salva, ela começou, não sabia de nada. E lá ela estava olhando para a máquina, eu liguei a máquina na tomada, botei a cápsula, apertei o botão, não sai café. A máquina se treme e não sai café. Foi a cápsula, botou outra cápsula e nisso ficou insistindo nisso. Foi aquecendo, começou a fumaçar a cafeteira e teve uma pequena explosão no transformador. Puf, incendiou o transformador, incendiou a máquina de café e lá vai o pessoal apagar o incêndio. Você fica numa área compartilhada e ninguém sabia usar o extintor. Certo? Ninguém sabia usar o extintor. Veio as startups, começaram a se juntar, criar um plano para poder usar o extintor. Alguém tinha feito um curso de bombeiro civil lá, aprendeu a usar o extintor, que é simples. Tem um lacre, pessoal, o extintor, tá? Tira o lacre e apaga, apagou e acabou a energia. Acabou a energia de todas as empresas. Não, todas as startups. Sim. Naquela região, e o pessoal queria, tava com uma raiva do pessoal da Salvo nessa feira que
Enfim, e foi uma história que, enfim, depois de ligar a energia, ninguém se feriu, né? Teve lá o prejuízo da máquina de café e do transformador, que queimou porque a tomada já era 220. 220, Não entendi. precisava Não ser 110. precisava, é. Daí é uma, É isso mesmo, uma né? A gente tem que colecionar essas risadas, né? cotidiano, né? Você aproveitar a jornada. A jornada não é linear, né? Ela tem diversos altos e baixos, e dentro dos altos e baixos você tem a vida acontecendo, tá? Você tem as pessoas se conectando, as pessoas trabalhando, indo ao além, né? Evoluindo, e isso é que faz a diferença, né? Em uma empresa. São as pessoas e o que elas vivem, certo? Dentro dessa jornada em busca de uma inovação, em busca de venda, de meta, essa conexão interpessoal que faz cada empresa ser diferente uma da outra. A cultura A cultura. dela. É E isso a aí. gente aproveita a jornada, Carol. Oh, Bastante. Mesmo com um produto complexo, né? Um produto que cuida na saúde, a gente por olhar para a saúde e por entender, tá? Em essa jornada inteira, né? Que inevitavelmente ela tem um fim, a gente gosta muito de viver hoje, de aproveitar essa jornada e de eita. curtir a vida. Acho que Eu acho que eu vou encerrar aqui com essa frase, com essa oportunidade de traduzindo aqui ou complementando que vale é o caminho. A jornada, o caminho. O resultado, ele vai acontecer para quem se propõe de forma séria, de forma coerente. Tem uma. Eu acho que cada vez mais que a gente se conecta com a vida do todo, com o todo, o resultado ele vem de uma força, assim, uma resposta do universo. É uma resposta do universo e o universo ouve, né? Então, você caminhar e acreditar nisso e viver isso e se descontrair com isso e ser resiliente, porque você não adianta você não é uma máquina. Você tem sentimentos, você tem dias encorajados, dias temerosos e o equilíbrio disso é o que faz a Salvo ser o que é. Eu queria te parabenizar, eu sou muito, mas muito orgulhosa. Eu teria aqui mais alguns temas para a gente tratar. Eu acho que a nossa parceria, o início da nossa parceria, a admiração mútua, independente do negócio. Eu acho que a gente respeita isso, que é algo que talvez seja diferente. Acho que a gente não tem que levar o negócio pelo negócio. A gente tem uma relação independente do negócio. A gente quer fazer bons negócios ali na frente. Mas não é isso que vai nos motivar a estar junto, é simplesmente um acreditar no sonho do outro e estar se conectando. Enfim, por isso que eu queria que você fizesse parte desse primeiro dia aqui de podcast para passar para quem está nos ouvindo que é muito bonito um plano de negócio, que a gente tem milhões de maneiras de acertar esse plano de negócio, mas o que move é o que vai te encaminhar para um caminho, te nortear para um caminho. E o resultado disso vai ser sucesso. Porque você vai aprender, porque você vai refazer, porque o que tiver errado você vai recomeçar, você vai pegar a analogia do espiral e vai recompor. E que a jornada, o caminho é muito longo e tem muita coisa aí que a Salvo faz e esse capitão aí desse barco é uma pessoa que eu admiro muito. Então, parabéns, obrigada por ter estado aqui Carol, já nesse dia. acabou a arte em 10 minutos. Ou o que você quiser, é seu. Perfeito, Carol, muito obrigado pelo convite, tá? É uma honra estar aqui nesses primeiros podcasts, tá? Da Tron, que, nossa, que você consiga se conectar e passar essa verdade, que você consiga se conectar e passar esse conhecimento que você tenha de toda a sua jornada, né? Que é belíssima, que as pessoas consigam se inspirar nela e que consigam fazer o bem, né? Fazer o melhor com que podem a todos à sua volta, que eu acho que é isso que você me passa muito em todos os cafés que a gente tá tomando, né? Você tá sempre muito bem humorada, tá sempre muito motivada, mesmo com todas as dificuldades, né, que existem, e você tá sempre tentando trazer essa leveza, esse ambiente leve para todos que te cercam, certo? Muito obrigado, sou teu fã também, Oh. certo? Sou fã da Tron, dessa família maravilhosa que construiu uma empresa, né, já longeva em Recife e que gera tanto impacto à nossa sociedade. Muito obrigado. Vocês existirem, né, fazem diferença, e vocês existirem motivam a geração que, como eu, querem continuar empreendendo em Pernambuco, querem fazer a diferença aqui e querem
impactar um pouquinho que seja a vida de algumas pessoas, de muitas pessoas, quem sabe de alguns milhares de pessoas. É isso aí. Maristone e a Salvos fazem parte de um braço lá, uma BU nossa, que é a parte de parcerias em produção de hardware. A gente acredita que a gente vai poder produzir muito mais hardware aqui em Pernambuco, inclusive com o conteúdo que a Salvos traz e com a experiência que a Salvos traz, essa descentralização de engenharia, ou qual o nome que a gente queira dar, mas essa união de forças vai fazer com que a indústria de hardware aqui em Pernambuco proporcione muito mais desenvolvimento de produto, de tecnologia, de produção industrial aqui em Pernambuco, e de Pernambuco para os pernambucanos e de Pernambuco para o mundo. Então, é saber que um produto foi produzido em Pernambuco com toda a tecnologia, toda a expertise, todo o hardware da Salvos, e apenas a confecção, a gente poder ceder a nossa fábrica, certamente vai levar a nossa fábrica a se tornar muito mais fortalecida, e a gente aprendeu muito com essa tua jornada também lá, com abrir nossas portas, uma empresa familiar, abrir as portas para ceder e até para compartilhar. A gente trocou muitas experiências ali no compartilhamento até de profissionais, de que pudessem estar, vai mais rápido com esse, a gente faz com esse, ou até de algum fornecedor. E muitas vezes a gente aprendeu quando veio eu me lembro bem de um rasgo na placa que a gente aprendeu lá com a tua placa e que faz a diferença na nossa linha de produtos hoje. Então, evidentemente que ganhamos dinheiro junto, não estou dizendo que foi algo que não tenha tido um business por trás, mas a gente ganhou muito mais do que o dinheiro que a Salvos pagou para a Tron. A gente ganhou uma relação de confiança, a gente ganhou um produto daqui, construído aqui, a gente ganhou toda uma integração. Ele levou algumas coisas que ele aprendeu lá com nossa engenharia, eu trouxe algumas coisas, e é nisso que eu acredito, essa força do todo, independente do tamanho. Eu sei que Maristone ajuda também várias empresas menores com a história dele, com os braços dele, e eu sou ajudada por outras. Eu sou fruto, inclusive, de uma multinacional, é um outro capítulo que eu vou contar para vocês depois. Mas o todo é que faz a diferença. Então, não poderia deixar de estar com você. A gente vai se encontrar várias outras vezes, a gente vai trazer mais gente para entender que esse conjunto é o que vai fazer o sucesso de ambas as empresas. É isso, Carol. A palavra é ecossistema, né? Eu acho que é o que você está pensando na Tron, e acho que é o que faz sentido aqui para o cenário de Pernambuco, é criar um ecossistema de diversos agentes, atores que, interconectados, produzam algo muito maior, né? Que é uma sequência em cadeia de produtos que consigam acessar mercados Brasil afora e para o mundo. É isso aí. Então, meu muito obrigado pela audiência, por quem está nos ouvindo, que pegou o seu tempo para ouvir aqui a nossa história, a nossa conversa. A gente espera poder ter levado uma palavra, uma inspiração, um conteúdo que faça diferença na sua vida. Nós queremos ser um elo, né, aqui na nossa região, no Brasil, ou seja lá onde for, um elo do bem, um elo profissional, um elo que tem uma governança por trás, mas que tem um coração que pulsa mais forte. É isso aí, né, Maristone? É isso aí, Carol. Muito mais. Muito obrigado, Carol. Muito obrigado, pessoal. Se quiserem se conectar comigo, Maristone Gomes em qualquer rede social, vocês me acham. Maristone é bem simples. E até mais. Espero vê-los em breve. Espero que a gente tenha compartilhado um pouquinho de conhecimento que faça sentido para vocês. Muito obrigado, Carol. Tchau. Tchau, tchau. Obrigada.